E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente juntos para estudar a obra Nosso Lar, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, muito obrigado pela mais oportunidade de estarmos aqui, a fim de continuarmos a série André Luiz. Estamos no livro Nosso Lar, no capítulo 9, Problema de Alimentação. Né? A alimentação não é um problema. Aqui é o problema de alimentação. É nós que criamos o problema. A alimentação é a solução. O problema é o que a gente faz dela. Ainda é uma necessidade aqui na Terra. Não é? Né, Vinícius? Tem gente que ganha bolinha aqui todo dia e tal. Aí pronto, aí é o problema. Então tá. Então nós, no programa passado, nós relatamos o início do capítulo 9, em que André Luiz pede a Ulisses para descansar alguns minutos. Falamos da necessidade do descanso que os espíritos inferiores ainda têm e que isso não significa muitas vezes preguiça, mas realmente necessidade do descanso. E nesse descanso ele começa a arguir o Ulisses sobre como fica, se tem algum Ministério da Economia, porque ele observa o serviço do Nosso Lar, ele compara uma colmeia. A Teresa até comentou a organização que a colmeia tem, o trabalho realmente, é uma boa comparação que ele faz. Se tem essa colmeia de trabalho no Nosso Lar, onde fica o abastecimento disso? Como é que se abastece essas pessoas, né? Tem algum Ministério da Economia? Ele faz esse questionamento. E aí ele continua a leitura. Nós vamos continuar do parágrafo 4 do capítulo 9. Então, Ulisses vai agora explicar para o André Luiz o porquê que não tem o Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. A gente só lembra que a colônia, nós já vimos em capítulos anteriores, que a colônia foi fundada, pelas contas aqui que a gente fez, mais ou menos em 1828. Então, ele está falando desse começo, dessa época, mais ou menos 828, quando ela foi... Não, porque o Marco está falando aqui que ela foi fundada no século XVI, tudo bem, mas assim... Nós vamos ver agora nesse capítulo que o problema começou com o governador, e esse governador que o André Luiz conheceu, que eu não sei se é o mesmo ainda, ele estava governando o Nosso Lar desde 1828, mais ou menos. Então, acredito que antes não tinha tanto problema, mas depois, porque tudo evolui, tudo progride, o governador de Nosso Lar, ele quis de alguma maneira espiritualizar mais a colônia, porque já é uma colônia espiritual. Ele relata aqui, ele falou, o detalhe que os serviços dessa natureza, quer dizer, de abastecimento, assumiam feição mais destacada, né? Quer dizer, ele começa dizendo que antes não era tão organizado como nós vamos ver que é agora. Sim, e também era provavelmente tudo muito igual aqui na Terra. Isso. E o governador, ele entendeu que já poderia também evoluir, vamos dizer assim, espiritualizar mais a cidade, a colônia que já era espiritual, mas ainda era cópia fiel do que acontecia aqui na Terra. Todo mundo só vivia preocupado em comer, não é? Provavelmente, em dormir, não é? E o desejo, o sentido é que cada espírito se espiritualizasse mais, né? Entendesse que na realidade ele usou um corpo, mas ele é um espírito. E lá, você fazendo as mesmas coisas que fazia na Terra, nada mudava, não tinha aprendizado nenhum, né? Então,
Ele vai continuar explicando que o governador teve que tomar algumas medidas mais severas, nós vamos ver mais à frente, para que a colônia se espiritualizasse um tanto mais, deixasse de ser uma cópia fiel do que acontecia aqui na Terra. E esse governador, ele está no comando há 114 anos. Então, foi as contas que eu fiz. 114 anos que ele está na direção da colônia, esse governador atual, né? 114 anos, dizer, atual, em 1930 e poucos. Atual aqui do tempo do livro, que eu não sei se já mudou lá, né? Pelas contas que eu fiz, mais ou menos 1824. Mais ou menos, isso né? Aí, por aí. Bom, então, continuando. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Então, o governador quer que a colônia se espiritualize mais. Então, mas o interessante nós vamos ver, né, Tereza, que ele fala assim, deliberou atenuar todas as expressões. Como ele está há 114 anos na direção da colônia, essa deliberação não foi a 114, a deliberação foi, mas a consumação dela não foi. Nós vamos ver a paciência. Ele começou em 20, ele começou. Isso, não foi, nós vamos ver que não foi uma coisa, agora, a partir de agora, encerrou o assunto. Não foi assim. Não, com certeza não. Por quê? Né? Isso aí nós vamos ver em várias situações, e o exemplo maior é de Jesus. Né? Jesus não exige, porque aqui ele vai exigir o quê? Nós vamos ver por trás disso a palavra disciplina. Por trás de todo esse capítulo aqui, nós vamos ver o verbo a palavra disciplina por trás disso, que foi o que o Emmanuel pediu ao Chico, né, para trabalhar com ele. Ao Chico, você já pediu ao Chico, imagina nós, o Chico já era disciplinado, sempre foi. Mas, então, nós vamos ver por trás disso. Então, só que isso, os espíritos superiores, nós vamos ver isso, eles crescem, nós vemos isso na literatura espírita, abundantemente, todos os exemplos de ensinamento. O Espírito espera a nossa vontade de melhora. A nossa vontade de melhora. É o que Jesus espera de nós até hoje. Porque ele não pode exigir aquilo que nós ainda não queremos. Né? Ele espera, ele nos abençoa diariamente, nos dá todas as oportunidades, mas nos espera a nossa vontade de melhorar. Como esperou, por exemplo, Saulo. Né? Como esperou Saulo se decidir realmente a segui-lo. Mas, apesar que Jesus deu um aviso, né? Está lá no sermão profético em Marcos. Vai ter um tempo que quem não quiser essa mudança, aí vai ter que estudar em outra escola. Ele já deixou o aviso, tem um tempo, não é? Ele não é arbitrário, ele dá um tempo para que se possa se acostumar com as novas ideias, com a nova proposta. Como governador, a gente vai ver como o governador vai fazer. Mas chega uma hora que não tem jeito. Por isso é que na casa do pai há muitas moradas. Não tem jeito. Muitas mesmo. Isso. Como nós já relatamos em estudos anteriores. Então, o que o governador, ele estava percebendo que os espíritos que chegavam da terra, que desencarnavam, que morriam na terra, queriam continuar com os mesmos hábitos. Se fumava na terra, queria fumar em nosso lar. Se bebia na terra, queria beber na colônia. Comer até botar pelo ladrão, teria ter o mesmo comportamento na espiritualidade. Então, o governador entendeu que a colônia, ela foi fundada no século, não é? No século XVI, 1500 e alguma coisa, provavelmente, mas chegou uma época que a colônia precisava progredir, porque existe uma lei de Deus chamada lei de progresso. Então, com toda, a gente vai ver a paciência desse espírito nobre que tentou de tudo para realmente convencer com argumentos aqueles espíritos que relutavam em aceitar essa mudança, não é? A mudança de alimentação, a mudança de comportamento, não é? E aí continua. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviço de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Então, de um tempo para cá, isso é que aconteceu a revolta de muitos espíritos que moravam em nosso lar, porque o governador, ele passou ele próprio, né, e os seus ministros lá, a distribuir o alimento.
ao que parece antes, cada um podia se alimentar do jeito que quisesse. E ele resolveu organizar isso, não é? E para ficar igual para todos. Novamente falando da disciplina, porque quando ele resolve organizar, disciplinar a distribuição, aí vai acontecer o que nós vamos ver agora, uma rebeldia. Porque o André Luiz tem um livro, no livro Os Mensageiros, ele vai falar, né, um instrutor dele vai falar para ele que a gente precisa desencarnar também o pensamento. Então, não é? A pessoa morreu, você vai ter que também morrer as ideias que você trouxe, e a maioria equivocadas, como que a maioria de nós... da música, né, Tereza? Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei em nenhum céu. Se a gente começar a exercitar aqui, vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil, mas que pelo menos lá comece a, como esse mentor vai dizer para o André Luiz, desencarnar também o pensamento, que é muito complicado. Agora, interessante é que ele fala aqui, as atividades ficaram reduzidas, né? A simples serviço de distribuição, quer dizer, a atividade ficou reduzida a ter que distribuir, porque não era distribuído. Não, a receber, quem distribuía era a colônia. Isso, a receber, porque cada um pegava o que queria, fazia o que queria. Isso, agora, gente, o que queria. Vamos ver um detalhe aqui. Não, mas adiante a gente vê. Tem um detalhe muito bom. A gente Continuando. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Que até hoje a gente não gosta. O Chico Xavier, ele comentava, e os biógrafos falam sobre isso, que o problema da humanidade não é a questão do pão, né, na alimentação. Os nossos problemas começam, aliás, em tudo, quando a gente quer o recheio do pão, quando a gente já começa a querer geleia, presunto, queijo, mortadela, aí passa para o caviar, e aí vai, e aí começam os problemas. Porque o básico, se a gente se contentasse realmente com o básico, não ficasse tão preocupado com os supérfluos, a gente viveria melhor. E é o que o governador percebeu. O governador percebeu que o que estava acontecendo no caso da alimentação é que as pessoas estavam muito absolvidas em consumir o supérfluo. A gente vai ver mais adiante que havia contrabando de comida. Quando o governador começou a querer impor a simplicidade na alimentação, por quê? Os espíritos superiores, eles não precisam se alimentar, comer fluido, não é? No caso, porque tudo é fluido. Eles apenas com a respiração, eles conseguem se manter. E é isso que aos poucos o governador queria implantar na colônia. A gente vai ver mais adiante que o Ministério da Elevação, né, da União Divina, da elevação não, da União Divina, para quem habita esse ministério, que é o superior da colônia, lá ninguém teve problema. Quando o governador determinou que a alimentação devia ser uma coisa mais simples, deveria ser igual para todos, eles não se rebelaram contra essa decisão do governador, porque eles já mais superiores, eles conseguiram entender que dá para mudar. Né? Quem já tem essa ideia por intuição é porque já aprendeu em alguma existência anterior. Né? Nós temos aqui no Livro dos Espíritos, falando aqui do supérfluo e do necessário. Kardec coloca no capítulo da Lei de Conservação, na pergunta 715 do Livro dos Espíritos, necessário e supérfluo. Ele pergunta assim: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Porque aqui nós estamos lendo uma situação de organização que o governador, que é o mais sábio aqui, é o da colônia, por isso ele é governador, né? Lá funciona assim. E ele está dizendo para as pessoas: olha, o necessário para vocês é o que eu vou fazer agora, essa distribuição. Aí as pessoas, nós, né? Não, eu quero mais, não é assim. Mas o necessário é esse, o necessário. Vai comer pão só com manteiga? Cadê o presunto? Cadê Ele já está falando de manteiga. A mortadela, a manteiga já é por conta o dela. Requeijão. Então Kardec pergunta assim:
Na pergunta 715, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aí os espíritos respondem, aquele que é ponderado o conhece por intuição. Por quê? Porque já aprendeu, não é? Já aprendeu, já apanhou, já aprendeu, viu que estava errado e foi pelo lado certo, né? Não foi já desencarnou com úlcera, gastrite, diverticulite. Então já aprendeu. E outros que estão vendo não estão fazendo. Vamos lá. Aí ele continua assim. A resposta continua. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Aí somos nós, né, na nossa rebeldia. E a gente pode até, porque aí faz, resgata depois e assim aprende, não é assim? A gente pode ver, Tereza, pode fazer uma comparação com a parábola do filho pródigo. Né? O filho já tinha a riqueza do pai, porque ele era filho do dono. E aí a riqueza do pai, mas ele queria a parte dele para ele. Ele queria esbanjar a parte dele, gastar com ele, pensar só nele. Não é? Aliás, nem pensar nele, porque se pensa realmente nele, não teria feito aquilo, porque ele se prejudicou. Na parábola que Jesus conta, o pai dá a parte do filho, e o filho vai embora e volta. E chega a comer com os porcos. Não, comer com os porcos não, a sobra, né? Jesus coloca realmente a parábola para chocar a sociedade da época, né? Judaica. Nós que estávamos lá escutando, muitos de nós. Então ele choca, então ele come com a sobra dos porcos. Aí ele se arrepende e volta para o pai. Aprendeu, não é? Então é um aprendizado que nós temos que fazer, né? Então Kardec coloca isso e realmente é um raciocínio que a gente pode botar aqui no que o Lísia está falando. E ele continua, estamos no parágrafo 4º. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Mas, Tereza, interessante, né? É isso, por isso que ele resolveu falar, não, vamos botar uma regra nisso aqui, porque se a gente já desencarnou, já não está mais na Terra, tem que entender que as necessidades aqui são outras. Ninguém mais tem o corpo físico, né? Tem o corpo perispiritual. Mas... Olha, o primeiro livro que eu li na doutrina foi o Nosso Lar. O primeiro livro que bateu na mão eu li. Quando eu li, eu fiquei espantado aqui com aeróbus, com tudo. Depois nós fomos pesquisando. A gente perguntava, ligava para Marco Aurélio todo dia, o que é isso? Mas quando eu vi, eu estou lendo aqui, quando eu li essa parte aqui da alimentação, eu vi, meu Deus, eu já não gostei muito não, gente. Interessante, Tereza. Então, aí nós fomos pesquisar na obra básica, e na Revista Espírita, tem um fato muito interessante que Kardec coloca, na Revista Espírita de junho de 1868. A história é sobre o cura de uma cidade na Argélia chamada Sétif. Eu não sei como é que ele tem um acento agudo, não é? Sétif, né? É o senhor Bizet. O senhor Bizet era uma pessoa muito boa, ele teve conhecimento da doutrina. O bispo da cidade combatia muito a doutrina, mas ele ele dizia que não, que o importante é a pessoa. Realmente, esse cura de Sétif, o senhor Bizet, era uma pessoa muito do bem, tanto que no enterro dele, né, foram pessoas de todas as religiões que frequentavam lá a cidade, foram independente disso. Eu fiquei pensando no Chico, né, quando o Chico desencarnou, várias homenagens de vários líderes religiosos, que é a pessoa, né. Bom, mas aí a história é assim, Kardec coloca, então... depois Kardec fica muito interessado porque escrevem para Kardec sobre esse cura, o senhor Bizet, eu acho que não leu, eu acho que o T é mudo. E aí Kardec evoca, quando Kardec evoca na Sociedade de Paris, em 1868, em maio, ele fala que o espírito de Bizet incorpora e fala para Kardec assim, incorpora no médio e fala para Kardec, eu estou feliz pelo benevol... Ele diz que está bem, que está feliz e tal, mas o que nos interessa mais, que tem a ver com o que nós estamos lendo, é isso aqui. Ele relata, o relato dele diz assim, tive sobre os olhos o atroz espetáculo da fome entre os espíritos. Encontrei lá em cima, ele dá o nome de lá em cima, muitos desses infelizes, mortos nas torturas da fome, ainda procurando em vão satisfazer a uma necessidade imaginária, lutando uns contra os outros
para arrancar um pedaço de comida que se escondia em suas mãos, dilacerando-se mutuamente, dilaceravam um ao outro. E se, posso dizer, se entredevorando, uma cena horrível, pavorosa, ultrapassando tudo quanto a imaginação humana pode conceber de mais desolador. Muitos desses infelizes me reconheceram, pessoas que ele ajudou. E seu primeiro grito foi, porque ele ajudava, independente de religião, ele ajudava a todos, né? Quando viram ele relata, e seu primeiro grito foi, pão. Era em vão que eu tentava lhes fazer compreender a sua situação. Eram surdos às minhas consolações. Que coisa terrível é a morte em semelhantes condições. E como aquele espetáculo é mesmo suscetível de fazer refletir sobre o nada de certos pensamentos humanos, né? Assim, enquanto na Terra se pensa que aqueles que partiram ao menos estão livres da tortura cruel que sofriam, percebe-se que do outro lado não é nada disso. O quadro não é menos sombrio, embora os autores tenham mudado de aparência. Então, ele fala do espetáculo da fome, que ele viu no plano espiritual a ponto de um querer devorar o outro, né? Como se fosse um canibalismo. Porque achavam, né, que encarnados estavam. Então, nós estamos relatando isso, que não há novidade aqui do André Luiz, sim. Não é? Nós estamos vendo que na obra base está bem relatado. E outros casos também, né? Mas está aqui, a revista, quem tiver interesse, a Revista Espírita, de junho de 1868. Isso, com certeza. E aí a intenção de André Luiz, com todo esse relato para nós da colônia, é para que nós nos acostumemos à ideia de que morrer não torna ninguém santo, morrer não é ficar em cima de uma nuvem comendo uva ou dormindo. Não. Desencarnar é você ir para outra dimensão, a matéria vibrando em outra faixa, né? Diferente da nossa enquanto encarnados, e a vida continua. A vida é a mesma. A isso que o governador estava tentando, né? É a mesma no sentido de que ninguém desaparece, ninguém vai ficar dormindo, a gente vai vendo do trabalho, né? Nosso lar é uma colmeia, quanto todas as outras colônias e até as colônias inferiores. Porque, como a gente já viu e a gente relata aqui no estudo, o trabalho e a disciplina também existem nas esferas inferiores, nas colônias inferiores, porque tem que ter organização, senão não se estabelece uma colônia, não tem como. Só que a hierarquia numa colônia inferior é a hierarquia do poder, não é? É a hierarquia infelizmente, né, do desequilíbrio, mas é a da força. Na colônia inferior é a força que manda. Aliada e na colônia superior... A força na colônia inferior, né, Tereza? A força aliada à inteligência, sim, daquele que a tem, né? Por isso que eles são organizados. Exatamente. E no superior, não. A hierarquia é a hierarquia intelecto-moral. É diferente, não é? Então, o André Luiz, ele tenta o tempo todo alertar a gente para que a gente chegue melhor ao mundo espiritual, diferente do que o Marco leu, né? Aquele relato daquele cura, Senhor Bizet, que viu, né, mendigos que eram, né, que passavam fome encarnados e continuaram na mesma situação porque se achavam o título do relato de Kardec, ele coloca a fome entre os espíritos. Sim. Então vamos terminando aqui por hoje o nosso estudo. Que Deus continue nos abençoando, que os bons espíritos possam abençoar o lar de cada um de vocês, ouvintes. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.